Voltamos direto aqui do estúdio B da Band Santa Catarina. Está no ar mais uma versão do Jogo Aberto SC ao vivo para todo o território catarinense, 12:30 pontualmente. E até 1 da tarde, o assunto por aqui, você sabe, é um só, é o nosso futebol, o futebol 100% barriga verde. Sem delongas, afinal de contas, hoje recomeça o horário eleitoral, os nossos breaks estão maiores e vamos ver a 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Foi aberta ontem pelo Criciúma, só termina no sábado. Olha lá, o Bragantino venceu o Criciúma pelo placar de 2-0. O jogo foi em Bragança Paulista. O Tigre, hein? O Bragantino vinha de 6 derrotas seguidas. A Criciúma foi lá, brigando pelo acesso e toma 2 do Braga. Jesus amado. Vamos dar uma olhadinha na classificação? Não mudou nada, mas é sempre bom a gente dar uma olhada na tabela de classificação da Série B, né? O G4 segue com o Atlético Goianiense, Vasco, Náutico e Avaí. Vira a página, nós teremos o Criciúma na 7ª posição, não mudou, e o Z4 também não mudou, apesar da vitória do Bragantino, quer ver? Olha aí, Bragantino, Tupi, Joinville e Sampaio Correia. Esse time do Criciúma, é bem verdade, estava pra lá de desfalcado, polivalente. Não tinha Dodge, não tinha Barreto, não tinha o zagueiro Rafael Silva e também não tinha o Paulo César, lateral direito. São 4 jogadores. É mais ou menos a mesma situação que vive o Avaí quando não tem o seu elenco principal. Sofreu desmonte, Criciúma, né? Não tem seu elenco principal, sofre um bocado? Sofre um bocado e ontem não teve também futebol. Mas futebol algum. O Criciúma ontem jogou de uma forma assim, o Criciúma vencendo, estaria momentaneamente no G4. Certo. Provavelmente iria sair com os resultados da rodada. Certo. Mas estaria ainda na briga por acesso. Estaria lá no G4. E isso não vai acontecer. O Criciúma ontem, além dos desfalques, esteve desfalcado também no principal, que é o futebol. O Criciúma não jogou. Se espera o seguinte, o Criciúma teve um desmanche. O time principal já não é tudo isso. Você tem um desfalque, logicamente sofre. Mas futebol tinha que jogar contra o Bragantino, que vem muito mal das pernas, uma equipe que está sofrendo demais, tem tudo para ser rebaixada e briga contra o Oeste. O Oeste enfrenta o Sampaio Correia. Se o Sampaio Correia vencer o Oeste, o Bragantino volta a sonhar. Se não vencer, a coisa está muito complicada. O Bragantino vai ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento. Essa fica de certeza, apesar da vitória. Agora o Criciúma não jogou nada. Vem cá, falando não jogar nada. Roberto, hein? Elogiamos aqui ontem. Ontem não funcionou. Foi terrível. Mas eu acho que passa muito, viu, Cláudio, pela questão do Dodge e Barreto, que são os caras que ajudam no meio de campo a chegar a bola redonda do meio pra frente. Eu acho que passa por isso também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando do adversário Bragantino. Sentisse saudades do André Rocha quando esteve em Santa Catarina? Continua mesmo, né? Continua mesmo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogo, então, ó. Derrota do Criciúma, meu irmão, ó. Apagão em 2 vezes, né? Primeiro no estádio e depois no Tigre. O jogo entre Criciúma e Bragantino começou movimentado, com chances de gol para os dois lados. Faltava apenas pontaria na hora de finalizar. Pontaria que ficou ainda mais prejudicada depois desse apagão, que fez o jogo ficar paralisado por 40 minutos. Mesmo com a iluminação ainda prejudicada, o jogo foi reiniciado e o Bragantino foi quem criou mais. Apesar disso, o Tigre foi quem abriu o placar, mas o árbitro marcou o impedimento de Thiago Humberto e anulou o lance. O gol só foi sair depois desse lance. O juizão marcou toque de mão na bola e deu pênalti pro Bragantino. Grampola bateu rasteiro e estufou a rede. Pouco tempo depois, de novo ele, Grampola, fez esse belo gol e definiu o placar. Bragantino 2, Criciúma 0. Rapaz, ficou difícil de identificar até quem era a rapaziada ali, né? Porque a iluminação estava prejudicada, mas polivalente. Eu observei muito bem ao assistir o jogo ontem, quem estava naquela bola do drible maravilhoso do Grampola era o Ferron. O Ferron, aliás, no lance do pênalti, e depois daquela que ele tentou esticar a perna. Ele tentou esticar a perna, tu viu o segundo gol? Ele tenta esticar a perna e acaba não tirando o cruzamento. Ferron foi muito mal no jogo, o Criciúma perde por 2-0, o Criciúma perde a chance de acesso, e aí estaria na briga ainda. Uma partida muito difícil, muito complicada. Se você vê a dificuldade que teve o Ferron no jogo, foi algo impressionante. Pela direita, ele acabou indo com a mão aberta, pênalti, claro, muito bem marcado pela arbitragem, porque ele sentiu que iria passar da bola, esticou o braço, pênalti, tranquilo. Olha lá, braço direito, tranquilo, pênalti. E aí no segundo lance, ele tenta tirar com um biquinho de chuteira, por um cruzamento feito, que dava pra ele chegar na bola, ele só esticou a perna. E aí acabou se complicando o Ferron. Tá aí 2-0
para o Bragantino, um placar inesperado. Eu esperava que o Criciúma fizesse mais um. Tá, aí esse lance aí, semana passada a gente ficou discutindo aqui que o Anselmo, não, mas o Anselmo, aqui defendesse o Anselmo. Aí o Ferron tomou hoje e tá cornetando o cara. Não, mas eu não tô nem dizendo, o drible foi o Jareta que tomou, hein? Dali? É, o Ferron. Não, o Ferron? Não, o Ferron é o cara que estica o pezinho pra tentar tirar o cruzamento. Se puder voltar lá no segundo gol, assim, ó, na hora do passe, ele acaba esticando o pezinho. Aí o Jareta foi vendido. Minha informação carvoeira aí que é derrubar. É assim, ó, o Ferron esticou o pezinho ali, ó. Aí depois foi atrás do quê? Não, mas então não foi o Ferron que tomou o drible. Não, quem tomou foi o Jareta, que chegou totalmente vendido no lance. Drible de pelada que ele tomou. Mas assim, ele chegou vendido no lance, ele não tinha o que fazer. Drible de pelada. Ele não tinha o que fazer. Drible de pelada. Ele confiou... Marca direitinho. Assim, ele confiou no companheiro de zaga. Quem era o companheiro de zaga? Ferron. Aí sim. Ferron. Sim, Ferron. É um trocadilho que ninguém nunca pensou, né? Só imagina. Olha só, próximo jogo do Criciúma é só no outro sábado. Vai ter um bom tempo para trabalhar. A gente imaginando o tempo de viagem, né? De volta, a reapresentação e o dia do jogo, te contando esses dias, o Roberto Cavalo terá 9 dias para trabalhar para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Atlético Goianiense Majestoso. Essa rodada, eu acho que o Criciúma vai ligar secador para tudo que é lado. Vai cair disjuntor lá em Criciúma a revelia. Então você imagina o seguinte, conseguindo um bom resultado do Atlético, é interessante desde que os resultados dessa rodada que fecham no domingo, na verdade, consiga aí alguma coisa. Vai ter que secar muito, né? O Avaí pega o Tupi em casa. Né? Então, é uma situação, tem que secar demais. Eu não acredito na classificação do Criciúma. Acho que o Criciúma vai se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Já está confirmado. É engraçado, né? O Bragantino vinha de 6 derrotas seguidas. Aí você pega o Criciúma que tá ali, agora vai. Parece que tem determinados momentos, aquele discurso do presidente, quando disse, a gente vai ficar na Série B. Esse é o nosso projeto na Série B. E o Criciúma, se você for analisar, o Criciúma perdeu muito ponto para a equipe lá de baixo. Sim, jogando até no estádio Heriberto Wilson. O Bragantino ganhou um ponto. E o Bragantino, quando você tem uma equipe do Z4 e você não consegue ganhar um ponto, vamos fazer um parâmetro com a primeira divisão do futebol brasileiro. Você tem o Figueirense, enfrenta o América Mineiro, ganha um ponto. Em 2 jogos. Exatamente. Então, essa situação que está o Figueirense. O Criciúma está bem melhor. O Criciúma vive um momento bem melhor. Claro. Poderia estar lá em cima? Poderia. Brigando por G4? Claro que sim. Poderia estar no G4 nesse momento, apesar de toda a dificuldade. Mas perdeu ponto demais para time pequeno. Muito bem, olha só. Ainda hoje a gente vai falar mais dos times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí e, obviamente, o Joinville. Mas, na sequência, o nosso assunto vai ser Figueira e Chape. Sai aí não. O Figueira está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E é preciso aproveitar o apoio da torcida para voltar a vencer. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Vamos falar de Figueira então? Olha só, o Furacão do Estreito está buscando, sabe aonde? Reforços? No departamento médico. Tem gente por lá, então é hora de dessa rapaziada sair e ajudar o time. Com 2 derrotas seguidas, o negócio voltou a ficar complicado no Alvinegro. O Figueira está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E é preciso aproveitar o apoio da torcida para voltar a vencer. Falando em voltar, o Marquinhos Santos pode contar com o retorno do Xará. O zagueiro Marquinhos voltou a treinar e pode ser relacionado. Ele, Carlos e Jackson Calcaia continuam no DM. E o Ferrugem se recuperando de uma fratura na costela. Faltando apenas 9 jogos para o fim do Brasileirão, é preciso correr contra o tempo para tentar escapar do rebaixamento. Olha, pelo que a gente tem se informado aqui em Floripa Polivalente, mais próximos talvez de voltarem ao time, ou pelo menos a ficarem à disposição do Marquinhos Santos, o zagueiro Marquinhos e o volante Ferrugem. Mas eu acho que nenhum dos dois já para começar a partida. Será que eu acho que não tem condições ideais para começar o jogo. Infelizmente, até porque o Ferrugem é um jogador hoje, uma necessidade muito forte no time do Figueirense. Por que Ferrugem necessidade forte? Porque tem saída de jogo, pode ajeitar um pouco essa meia cancha, que é o principal problema do Alvinegro, que enfrenta o Curitiba, que tem uma boa meia cancha e tem praticado um bom futebol. Que falta faz ele Carlos, hein? Ele Carlos faz muita falta, Ferrugem faz muita falta no time do Figueirense. E aí você tem lá atrás, o Marquinhos com a sua experiência, seria um jogador muito interessante nesse momento. Mas eu não sei se reúne condições para começar jogando. E no abafa, meu amigo, Marquinhos é uma grande opção na bola parada. Vamos dar passeio no nosso WhatsApp, porque a galera do Figueira tá falando pra gente no 48 9135 8063. Você pode interagir também.
Faça como o Juliano Miotello, ele é de Biguaçu. Boa tarde, amigos do Jogo Aberto SC. Claudionir, estão falando que esse ano só vão cair 2 times para a Série B por causa da Libertadores, que era 4 times, agora é 6. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Olha, o que rolou de história aí, que até virada de mesa, porque o Inter tá por ali, o São Paulo tá paquerando com o Z4 há um bom tempo, o Cruzeiro também tá no bololô. E aí, Paulo Valente? Isso tem um nome que é teoria da conspiração. Uma delas é o seguinte: não, time grande não cai porque tem grande torcida. É mentira, cai, já caíram vários times grandes e estão voltando, como o Vasco agora, para a Série A do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim numa luta incessante, chegou em determinado momento a ficar preocupado. Time grande cai. Não é verdade também, quem tem maior torcida consegue acesso, até porque o Boa conseguiu acesso no Botafogo da Paraíba, que faz uma grande arrecadação e o Boa não tem torcedor, mas mesmo assim o Boa subiu. Outro exemplo, Fortaleza, o maior público do ano no Brasil, mais de 66 mil torcedores no Castelão nesse fim de semana. Não conseguiu acesso. Terceiro ano consecutivo que Fortaleza, em casa, tenta o acesso para a Série B e não consegue. Fica nas quartas, né? Então, teoria da conspiração, vão cair 4, independente de quem estiver entre os 4. Logicamente, o torcedor do Figueirense, nesse momento, se agarra no que pode. Mas pode, essa boia aí não vai te salvar. Agora, é surreal, abrindo parênteses aqui, falando Fortaleza, é surreal o que faz essa torcida do Fortaleza, Claudinho. 66 mil, mais de 66 mil torcedores batendo o público, recorde até então, que era do São Paulo na Libertadores. Os caras jogando a Série C do Brasileiro, quartas de final, Claudionir. E tu imagina a festa que seria um acesso para a Série B. Acaba perdendo em casa para o Juventude. Terceiro ano consecutivo, terceiro ano batendo na trave, empatou em 0-0 fora de casa e o empate em 1-1. Acaba classificando a equipe de Caxias do Sul. Só pra gente relembrar aqui os times que estarão na Série B no ano que vem: Boa Esporte, Juventude, o Ceará e ainda Polivalente, aquele que só você sabe. Ceará não, Fortaleza não. É Juventude, Boa Esporte, Guarani de Campinas e aquele outro que e o ABC do Geninho, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então teremos ABC, Juventude, Guarani. Tá difícil. Guarani. Rapaz, o Guarani veio da Série D. O Guarani teve estádio praticamente leiloado. Não lembra do querido Guarani de Campinas? Estivemos lá juntos. Brinco de Ouro. No Brinco de Ouro. Aliás, serve um pastel de Belém excepcional por lá. Tá no programa, vai. Vamos lá. E o último que faltou falar, o Boa Esporte, para fechar os 4. Falar da Chapecoense, informações do Verdão do Oeste é com Rodrigo Goulart. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. A Chapecoense finalizou na manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Sport nesta quarta, feriado do Dia das Crianças, às 11 da manhã na Arena Condá. O técnico Caio Júnior confirmou a formação no 4-4-2. Uma das novidades do time é o volante Sérgio Manuel, que entra na vaga de Gil, suspenso. Também entram no Verdão o lateral Alan Ruschel para jogar no meio e o atacante Ananias, nas vagas do zagueiro Felipe Machado, essa uma mudança por opção, e de Thiaguinho machucado. No banco, a novidade é o meia Johan, liberado pelos médicos após cirurgia no ombro. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Olha, aquela mesma coisa é certa. A Chapecoense pega pela frente o Sport, que tá patinando, empatou em casa com o São Paulo, tá uma decadência danada. 1-1 foi o jogo. Tem que passar pelo Sport, não tem outro resultado para acontecer. Até que não porque vitória. O Sport é do time que briga contra o rebaixamento. Claro. E a Chapecoense para se manter na Série A de boa, sem qualquer problema. Então o que acontece? Tem que vencer o Sport. Paulo Roberto, lembra dele? Sim. Jogou tão bem pelo Figueirense hoje, ele estava relembrando os seus jogos contra a Chapecoense. E relembrava o seguinte: fez 5 jogos contra a Chape, venceu 4. Atuando pelo Figueirense e empatou um jogo. E agora ele acha que isso pode acontecer também pelo Sport com o Chapecoense. Chapecoense é favorita, não pode dar bobeira, não pode nesse momento cometer erros que cometeu nos últimos jogos. Até porque a zaga da Chapecoense tem tomado muito gol. Tá na hora do Rafael Lima voltar à zaga da Chapecoense. Eu também concordo com a história do Rafael Lima, até porque quando você tem a zaga mais vazada, tá mexendo, bota 3 zagueiros, não dá jeito, bota cara que não tá jogando e que tem identidade com o clube. E particularmente nós sabemos que joga muito bem e pode ser titular assim no time da Chapecoense. Não é só porque tem identidade com o clube, senão também daqui a pouco bota o Pelé pra jogar no Santos, aí não dá não. É o cara que tem de fato qualidade técnica, a gente sabe que o Rafa tem de sobra. Foi você que falou isso. Exatamente, fui eu que falei. Pois bem. Rápida parada por aqui, na sequência, o Jogo Aberto SC vai falar basquetebol feminino, tem time catarinense campeão, Zé Felipe, campeonato estadual feminino, e também vamos falar do Avaí e ainda do Joinville. O Avaí pediu e levou. O jogo de sábado contra o Tupi foi antecipado, das 9 da noite para as 4 da tarde.
Mais uma vez o Joinville saiu de campo sem a vitória e mais uma vez o ataque do time não funcionou. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC para falar de basquetebol. E olha só, depois de 4 vezes conquistar o vice-campeonato estadual feminino, enfim, Chapecó comemorou uma vitória sobre Vasto Verde e o time feminino é o campeão estadual de 2016. Depois de 4 vices seguidos, Chapecó conseguiu o título catarinense de basquete feminino. A disputa final aconteceu nesse fim de semana e o jogo decisivo foi contra o maior rival, o Vasto Verde de Blumenau. Além do título, a equipe de Chapecó ainda teve a cestinha da competição, Glenda, que fez 186 pontos. Falar sobre a conquista desse título é algo bastante emocionante para todas nós, porque foram 4 anos batalhando por algo que não conquistamos. E essa vez a gente conseguiu mudar a história, essa vez a gente conseguiu superar os nossos próprios limites e conseguimos trazer essa felicidade, soltar aquele grito de vitória que estava engasgado fazia alguns anos. Só imagino, parabéns ao time de Chapecó, campeão estadual feminino de basquete. Daqui a pouco também já chega a reta final do campeonato masculino. Basquete catarinense, ó, crescimento. Trabalho muito forte da Federação Catarinense de Basquetebol, reestruturando, muito legal mesmo. Parabéns, Chapecó. Vamos falar agora do Avaí. Só boas notícias pra galera azul, hein? Polivalente falava ontem aqui, ó, o horário do jogo e tal. Temos notícias sobre agora. O Avaí pediu e levou. O jogo de sábado contra o Tupi foi antecipado, das 9 da noite para as 4 da tarde. O lado extracampo foi resolvido. Agora o negócio é dentro de campo. E aí o técnico Claudinei Oliveira também tem boas notícias. João Felipe, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta. O capitão Marquinhos Santos, poupado contra o Atlético Goianiense, também deve voltar ao time. Já o zagueiro Fábio Sanches, que sofreu uma lesão muscular, deve voltar a treinar nessa semana, mas ainda é dúvida para o jogo de sábado. Quem também não sabe se volta ao time é o atacante Lucas Coelho. Com um estiramento no ombro esquerdo, o jogador ainda sente dores e tem dificuldade em realizar alguns movimentos. A utilização dele no fim de semana vai depender da recuperação nos próximos dias. Pois bem, Polivalente, boas notícias. Começando pela história do jogo. Decisão sensata da CBF, mais uma vez mostrando solidário ao Avaí. Aí a rapaziada da conspiração, daqui a pouco, não mudaram o horário. Tem que lembrar dessa hora também. Eu acho que foi muito importante para o Avaí essa mudança, até porque o estádio vai estar lotado. O Avaí confirmou a mesma promoção do último jogo. O Avaí tem a volta do Marquinhos, que é interessantíssimo. O Avaí vai com o time praticamente completo. A única dúvida é Lucas Coelho. Então o time do Avaí tem tudo para fazer um grande jogo, vencer o Tupi e se manter no G4. A briga tá, porque todo mundo quer um tropeço pro Avaí. Quem tá ali embaixo, Londrina, Bahia, nesse momento, quer ver o Avaí tropeçando. Se o Avaí manter a batida, se o Avaí conquistar a vitória, tá de boa, se mantém no G4. E deve conquistar a vitória com o Tupi. Logicamente não tem jogo ganho antes da bola rolar. E tem que respeitar muito o adversário. O Tupi é uma grande equipe? Não é. Mas já fez alguns pecados nesse brasileiro da Série B. Entre nós dois aqui, com o Marquinhos em campo, o Avaí é outra coisa, outra história, muda tudo. É mesmo sem Marquinhos, o Avaí já jogou bem nesse campeonato. Mas, logicamente, o Marquinhos tem um peso muito grande. Ele é o cara que comanda o time, mesmo jogando mal, dentro de campo ele consegue comandar o time do Avaí. E aí todo mundo tem aquela garantia. Não, na bola parada, o homem resolve. Não, mas você acha que assim, ó, o Avaí sem o Marquinhos é tão competitivo quanto? Não. Com o Marquinhos é muito mais. Muito mais. Já fez boa partida sem o Marquinhos, mas é exceção. Geralmente sem o Marquinhos não consegue fazer um bom jogo. E no Joinville, viu, Polivalente? O Eric, atacante, que foi dispensado, reintegrado, foi titular no último jogo, tenta encontrar respostas por que a bola não entra. É o que todo mundo quer saber também. Mais uma vez o Joinville saiu de campo sem a vitória. E mais uma vez o ataque do time não funcionou. E olha que não faltaram chances, algumas muito claras. Parece que a falta de sorte está influenciando na pontaria dos atacantes. O último jogo foi incrível, cara, porque a bola não queria entrar. Eu tive a oportunidade, o Claudinho,
o Fernando Viana. E, cara, é complicado, mas a gente tem que continuar trabalhando e acreditando. No sábado, o Jack volta a jogar dentro de casa contra o Paraná. Precisando de 20 pontos dos 24 que estão em disputa, o próximo jogo se torna decisivo na luta contra o rebaixamento. Paraná do Roberto Fernandes. É uma grande chance pro Joinville botar essa bola pra dentro Opa! e conseguir a vitória. Opa! Até porque Roberto Fernandes também não tá fazendo nada no Paraná. Agora o Joinville tá naquela fase, né? Faz de tudo, tenta, vai cair. Pois é, e assim, né? O fato da bola não entrar, como mostrou o último jogo ali que foi o Paysandu, que foi a base da matéria, de fato uma coisa que não existe explicação. É impressionante. Quando o time tá numa má fase, tem aquela boa fase, que tudo acontece. Quando você não faz, aquele adversário faz. É. Agora, quando tá na má fase, como tá a situação do Joinville, você tenta, faz uma grande jogada, o goleiro pega tudo, a bola bate na trave, passa raspando, é a fase, e aí a situação é impressionante. O Joinville, o caminho é Série C. Eu não vejo outro caminho pro Joinville, embora o torcedor não goste de falar isso. Arena Joinville, sábado é o jogo. Tem ideia de público que deve dar lá? Paraná e Joinville? Com um torcedor do Paraná vindo, É, bota aí na conta, vai. 3.500. Rapaz, e é Que triste. já é um grande público. E a Arena Joinville que se acostumou a receber grandes Isso. públicos, né? Uma pena. Mas 3.500 no jogo Joinville-Paraná, público excepcional. Super otimista. Sim, não tenho dúvida. Valeu, Polivalente. Grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao 12:30. Tchau, gente. Até amanhã, hein?